Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para um novo trimestre e é um novo trimestre que é o primeiro do ano, não é? Estamos a começar o novo ano e curiosamente, pelo menos aqui em Portugal, nós temos um trimensário com um novo design, um novo layout, não é? E esta disposição do texto faz-me lembrar os trimensários cá em Portugal dos anos 70, não é? Que tinham assim, mais ou menos, não era exatamente igual, mas era um pouco parecido. Bom, pouco importa qual seja o formato, o que importa é o conteúdo, e o conteúdo, eu acredito que este trimestre vai ser também um trimestre muito interessante, porque nós iremos estudar em detalhe, a fundo, as epístolas paulinas que ele escreveu aos Filipenses e aos Colossenses. Como sabem, portanto, Paulo, ele foi um grande missionário, um grande evangelista, e ele também, através do seu ministério, ele escrevia, portanto, bastante, e escreveu cartas, que foram dirigidas, portanto, a várias igrejas, e neste caso, portanto, às igrejas que ficavam nas cidades de Filipos e de Colossos, ok? Portanto, nós iremos ver particularmente Cristo nestas epístolas e o que é que Paulo diz acerca de Cristo nestas epístolas em particular, e obviamente também iremos falar de outras epístolas, mas mais particularmente destas, e mais uma vez conto com a preciosa colaboração da minha querida esposa, que mais uma vez está disponível, embora esta semana esteja assim um pouco gripada, como irão notar pela voz, mas cá vamos nós. E pedimos desculpa desde já pelo nosso atraso esta semana, mas esta semana que passou foi um bocadinho, enfim, um bocadinho difícil, porque a nossa família, a família Cordeiro, viveu mais um luto, não é? Em menos de um mês perdemos 2 familiares, tinha perdido o meu irmão mais velho, agora foi a esposa do meu outro irmão, enfim, mas apesar dessa tristeza, da separação dos nossos queridos, nós continuamos animados porque a esperança da ressurreição não é, ou não pode ser apenas uma esperança teórica, tem que ser algo prático, não é? E então é essa certeza que nos anima ao coração e que nos ajuda a prosseguir, independentemente da nossa vida neste mundo estar a chegar ao fim ou não. Milu, vou-te pedir, por favor, que possas orar para que o Senhor nos possa inspirar ao recapitularmos esta lição, que acredito que tem aqui lições muito importantes para todos nós. Muito bem, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos porque na Tua Palavra nós encontramos aquilo que precisamos para cada dia da nossa vida. Não só nesta vida presente, mas particularmente a esperança da vida futura quando Jesus em breve regressar. Amém. Obrigada, Senhor, porque sentimos-nos privilegiados e abençoados por um dia este conhecimento da Sagrada Escritura ter vindo à nossa vida, Senhor. E queremos pedir-te, Senhor, que nos ajudes através do nosso ministério pessoal, que pode ser algo como isto que aqui fazemos, eu e o meu marido, a partilhar a palavra, que ela possa chegar a muitos mais corações, a muitos mais vidas, que andam vazias, que andam caóticas, que precisam de um rumo, de uma direção. Senhor, usa este singelo ministério para a honra e louvor do Teu nome e para levar muitos aos pés de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada por aqueles queridos irmãos e irmãs e amigos que já nos acompanham, que também estudam a Bíblia connosco. Possas continuar a abençoá-los e a inspirá-los, a abençoar as suas famílias, a dar-lhes forças e alento nos desafios, assim como nós pedimos para nós também, Senhor. É em Ti que nós encontramos a graça de prosseguirmos adiante, apesar dos desaires, das dificuldades e das tristezas que vivemos neste mundo. Amém, Senhor. Então, Senhor, que fiques connosco uma vez mais, que nos inspires, que tragas as palavras e os pensamentos de acordo com a Tua vontade e que eu e o meu marido possamos ser, Senhor, instrumentos Teus para a nossa bênção e bênção de muitos queridos que estarão connosco. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos, pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da lição desta semana, Perseguidos, mas não desamparados. E o verso áureo é certamente um texto que parece estar nas antípodas, não é? Daquilo que era a experiência, e foi a experiência do apóstolo Paulo, não é? Se havia alguém que tinha legitimidade, eu diria, para se queixar,
para estar conduído, para, enfim, fazer todo o tipo de lamúrias, era o apóstolo Paulo. Porque, como nós iremos ver, portanto, a lista daquilo que ele sofreu, enfim, creio que nenhum de nós conseguirá atingir, digamos, essa marca, não é? E, por um lado, ainda bem, não é? Mas, apesar de ele sofrer tudo isso, ele escreve estas palavras aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Não é por vezes, não é de vez em quando, é sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E reparem que Paulo é muito claro ao dizer que não nos devemos regozijar por estarmos a sofrer. Não, o nosso regozijo é no Senhor. Ou seja, porquê? Porque o Senhor é puro, é santo, é perfeito, não é? E portanto nele e só nele temos todo o direito e toda a legitimidade para nos regozijarmos. E é quando nos concentramos nele, no Senhor, é que nós conseguimos, como que, digamos, estar acima da confusão e do stress e das angústias que nós muito frequentemente vivemos nesta vida. Não é assim, Milô? É isso. Eu quando li o título da lição desta semana, Perseguidos mas não desamparados, na palavra perseguidos eu coloquei, será que tem mesmo que ser? Porque o Evangelho que ele nos apresenta através do apóstolo Paulo é realmente nós acabarmos por aprender pela vida de Paulo que a vida do cristão não é fácil. A vida e a caminhada do cristão não é sempre plena, não é sempre serena. Eu diria que até a maior parte das vezes ela é conturbada, porque nós estamos num mundo em que tudo ruma contra os valores e os princípios de Deus, e é evidente que o inimigo de Deus e nosso não parou ainda, não descansa, e sabendo que tem pouco tempo ainda está mais intenso nas suas abordagens para com a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. E então, neste versículo, perseguidos mas não desamparados, aliás, eu depois fui buscar o versículo onde vem este título, porque é o versículo também do apóstolo Paulo, embora não seja nas cartas que nós vamos estudar este trimestre, mas é em 2 de Coríntios, no capítulo 4. Certo. E já agora, marido, acho que era interessante passarmos só um bocadinho aqui, porque vemos logo o espírito do apóstolo Paulo e qual era a força que lhe dava alento para cada dia. Quando ele diz aqui, portanto, 2 de Coríntios 4, podemos ler até a partir do versículo 7, quando ele diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o objetivo do apóstolo Paulo e aquilo para o qual ele vivia não era para a sua própria glória, nem para o seu próprio louvor. Certo. Ele, na sua vida, tentava e levar outros também a louvarem o Senhor e para a glória do Senhor, para a bênção de Deus, não é? Para louvor de Deus. Era essa a intenção da sua vida. E depois ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. E agora lá vem o versículo que dá título à nossa lição. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Então o que é que isto quer dizer? No fundo, o apóstolo Paulo está-nos a dar aqui uma forma de ultrapassarmos as dificuldades e os desafios como não encontramos em lado nenhum. Repara, marido, ele está a dizer, no fundo, e o que se resume é isto: não é pelas circunstâncias serem desafiadoras que nós temos, por exemplo, nas circunstâncias atribuladas ou perplexas ou sentirmos perseguidos ou até abatidos, que nós temos que nos deixar orientar ou desanimar ou abater pelas próprias circunstâncias. E nós temos o grande exemplo da própria vida dele, não é? Portanto, ele quando está a escrever isto mesmo, é alguém que já experimentou situações muito difíceis, situações muito desafiadoras, que se fosse apenas e só depender da sua própria força ou das circunstâncias em que ele estava a viver, não tinha nada para seguir adiante e estaria muito desanimado, como tu disseste e muito bem no início. Sabes que isto fez-me lembrar alguns versículos. Quando nós vamos, por exemplo, a João 16:33, quando o Senhor diz, no mundo tereis aflições, não é? O Senhor prepara-nos para ela, avisa-nos sobre elas. E depois em Atos 14:22, quando diz, é necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O Senhor não está a dizer algumas, umas poucas. O Senhor está a dizer, é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E não for isto suficiente, em 2 Timóteo 3:12 diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Então repara,
este evangelho, às vezes, ao contrário daquilo que igrejas possam querer vender, não é? Um evangelho gratuito e de sucesso e de glória e de fortuna em todos os aspectos da nossa vida, o verdadeiro evangelho não apresenta isso. Ele apresenta sim a glória, a alegria, e por isso é que vamos aqui, quando o apóstolo Paulo diz no verso áureo de Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre, e nós dizemos assim, então mas como é que é possível nós termos regozijo e alegria diante de todas estas tribulações? E sobretudo quando o Senhor diz que quem quer entrar no reino dos céus vai ser perseguido e vai ter muitas tribulações. Certo. Então como é que nós compreendemos este paradoxo, não é? Uma aparente incoerência, mas como tu disseste, eu queria sublinhar também, quando o apóstolo diz regozijai-vos sempre, ele está a dizer não é uns nos outros, nem é nas coisas, nem é nas conquistas. Portanto, é como disseste, regozijai-vos, e diz o versículo, no Senhor. Ou seja, a alegria não depende das circunstâncias, claro. O regozijo não depende do que estamos a viver, mas sim da relação com Cristo. Então, do nosso relacionamento com Cristo, queridos, se nós formos honestos e sinceros, nós não temos por que andar abatidos, por que andar desanimados, destruídos, despedaçados. Porquê? Porque o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é o nosso alento, o Senhor é a coragem que nós precisamos para cada dia. E por isso é que o apóstolo Paulo diz, e repara, marido, e quando ele escreve estas palavras, regozijai-vos sempre no Senhor, ele está preso. Pois. Portanto, as próprias circunstâncias dele, como tu disseste, daria tudo para ele dizer, olha, isto é muito bom, mas realmente estes dias não está a correr nada bem. Ele até podia, não está a correr nada bem, mas eu regozijo-me sempre, porque eu estou a viver para Cristo, não é a viver para os outros ou pelas circunstâncias. E isto é maravilhoso. A viver de Cristo e para Cristo. Exatamente. Olha, Milu, nós tínhamos combinado que a partir deste trimestre nós vamos tomar a lição como um todo. Isso. E por isso eu vou já tomar aqui uma citação que vem na lição de sexta-feira e que diz o seguinte, a primeira citação: Deus escolheu-vos para a salvação mediante a santificação do Espírito e a convicção da verdade. Portanto, permaneçam firmes. E depois vem esta afirmação que todos nós deveríamos ter em consideração na nossa mente. Se servirem fielmente Deus, fielmente, não é só servir, digamos, dando a entender que servimos quando na realidade não servimos. Se servirem fielmente Deus, encontrarão preconceitos e oposição. Não é eventualmente vêm encontrar preconceitos e oposição, não, encontrarão sempre. Mas não se sintam provocados quando sofrerem injustiças, não retaliem. Mantenham firme a vossa integridade em Jesus Cristo. Coloquem o vosso rosto firme como uma pedra em direção ao céu. Deixem que os outros digam as suas próprias palavras e sigam o seu próprio curso de ação. Cabe-vos prosseguir na mansidão e na humildade de Cristo. Realizem a vossa obra com firmeza de propósito, com pureza de coração, com todo o vosso poder e toda a vossa força, apoiando-se no braço de Deus. Talvez nunca venham a conhecer a verdadeira e elevada natureza do vosso trabalho. Isto é interessante nós termos isto em consideração. O valor do vosso ser só pode ser medido pela vida dada para vos salvar. Então nós teremos sempre oposição se formos fiéis a Deus. Então a oposição, que pode vir na forma de preconceitos, pode vir na forma de oposição, pode vir na forma mesmo de perseguição, no fundo até nos deveria alegrar, porque é um indicador, digo bem, um indicador de que nós estamos no bom caminho e que nós estamos a ser fiéis a Deus, porque, repito, todos aqueles que são fiéis a Deus vão ter isso como resultado inevitável da sua experiência com o Senhor, não é? Portanto, se nós não temos isso, somos cristãos e não temos isso, então alguma coisa não está bem connosco, ok? E eu gosto daquele texto de Lucas 6:26, em que aí foi o próprio Senhor Jesus que disse, e eu vou ler esse texto, esta mesma verdade, não é? Reparem, não é agora Paulo a dizer, é o próprio Senhor Jesus, e ele disse, portanto, em Lucas 6:26, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, se toda a gente disser bem de nós, então nós somos um falso profeta. E o que é um falso profeta? É aquele que procura agradar a todos. O verdadeiro profeta, aquele que é um verdadeiro ministro de Deus, não procura agradar a ninguém, procura agradar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. E muitas vezes, para agradar a Deus, ele tem que dizer coisas que não são bem recebidas, nem são bem aceites por aqueles que as ouvem, não é? Porque
A mensagem de Deus implica necessariamente uma mudança na nossa vida, uma mudança de rumo, uma mudança de relacionamento. Antes deixávamos guiar pelos espíritos das trevas e agora deixamos guiar pelos espíritos da luz, não é? Sendo Jesus Cristo, portanto, o líder dessas forças do bem. Então, não há a menor das menores dúvidas de que aqueles que estão em Cristo vão ser inevitavelmente perseguidos, vão ser traídos, vão ser, enfim, o que for. Não nos podemos deixar levar abaixo por isso. Por isso é que Paulo diz, é como se fosse uma decisão racional da parte dele: eu regozijo-me sempre no Senhor, e isto que eu faço para mim, eu recomendo para vós. Por isso, regozijai-vos sempre no Senhor. Okay. É interessante que no grego, quando nós vamos buscar esta palavra de regozijo ou de alegria, não é? Que é o chairete, que é o verbo chairó, está colocado num imperativo plural presente. E o que é que isto quer dizer? Alegrai-vos, regozijai-vos, ou seja, não é um sentimento opcional que eu escolha hoje e amanhã não, mas é uma ordem contínua. O que é que isto quer dizer? É como se estivesse escrito: continuem a alegrar-se, ou seja, faz parte da vida do dia a dia. Ou seja, isto quer dizer o quê? Que a alegria não é, ou o regozijo, esta alegria e regozijo que o apóstolo Paulo fala, não é uma alegria opcional, portanto, de vez em quando, não é um sentimento, mas é antes de sim, ou não é uma emoção passageira, é antes uma atitude espiritual. Ora bem. Ou seja, é uma comunhão que nós temos com Deus, um relacionamento que temos com o Senhor, que independentemente das circunstâncias, não fica em causa que nós sentimos abençoados, cuidados e protegidos e guardados por Deus, apesar das circunstâncias. Portanto, é uma alegria, um regozijo que vem do céu. Portanto, não estamos a falar daquela alegria esporádica. É uma escolha permanente, não temporária. Exatamente. Portanto, exatamente. É um estilo de vida, não é? Isso, é um estilo de vida. E, portanto, a nossa vida espiritual não pode ser como uma montanha russa, não é? Exato. Com altos e baixos. Ou seja, na realidade podemos viver momentos mais agradáveis e menos agradáveis. Claro. Isso está fora de questão. Mas a nossa atitude interior, a nossa predisposição interior tem que ser constante. Porquê? Porque é uma escolha consciente, contínua no Senhor. Nós decidimos nos alegrar e regozijar sempre no Senhor, independentemente daquilo que se passa à nossa volta. Estão a ver? Quando nós, por exemplo, às vezes, e às vezes é uma forma de cumprimento que nós temos, pelo menos aqui na nossa cultura portuguesa: então como é que está? Pois bem, normalmente às vezes há respostas como: hoje não estou bem por isto, por aquilo. Não, nós devíamos sempre dizer: estou bem, graças a Deus. Ok? Independentemente de como esteja a nossa situação física, psicológica, à nossa volta, estamos bem no Senhor, contando que estejamos mesmo no Senhor, não é? Claro. Porque se não estamos no Senhor, então essa alegria não pode ser nossa. Apesar das dificuldades, e repara, Exatamente. aqui na lição de sexta-feira havia uma última pergunta que dizia assim: penso no verso áureo, quando diz regozijai-vos sempre. O que é que isto significa? Como é que devemos fazê-lo? E agora vai dar aqui alguns exemplos que realmente nós percebemos como isto é complexo. Alguém que você ama adoece e morre, não é? Que infelizmente tivemos o caso da nossa própria família. Perde o emprego, sofre grandes dores físicas. Talvez a chave para entender isto seja perguntar: regozijai-vos sempre em quê? E é aqui a tal questão. Portanto, porque se nós virmos as nossas circunstâncias e nos basearmos apenas e só nas circunstâncias, nós não temos razões para regozijo, claro que não, nem para alegria, mas nós regozijamos em quê? E o apóstolo dá a entender pela sua própria vida, é no Senhor. E no Senhor nós encontramos a resposta, o amparo, o alento, a coragem para tudo na nossa vida, inclusive para a morte. Isso. Porque temos uma grande esperança em Cristo Jesus, que é em breve Ele voltar e ressuscitar do pó todos os nossos amados que um dia partiram mais cedo, não é? Exatamente. Então isto é um dos maiores exemplos. E então o importante não é as circunstâncias, então, mas aconteceu-me isto, mas não é a circunstância, é em quem nós nos vamos regozijar. E então é no Senhor. O foco tem de estar sempre no Senhor. Isso. Muito bem. Isso. Agora, na lição de domingo, Milu, eu vou aqui só referir a lição de domingo porque eu quero enfatizar este aspecto.
o autor diz aqui muito bem, portanto, que estes livros ou estas epístolas que Paulo escreveu aos Filipenses e Colossenses são chamados, nos meios teológicos, as epístolas da prisão. Não são as únicas cartas no Novo Testamento que foram escritas na prisão. Nós temos, portanto, outros, pelo menos 5 livros do Novo Testamento que foram escritos enquanto ele se encontrava numa prisão. Portanto, para além das epístolas aos Filipenses e aos Colossenses, também temos as epístolas de Efésios, de Filemón e também, portanto, de 2ª de Timóteo, não é? Que Paulo seguramente escreveu na prisão. Então, reparem, pensem nisto, ele estava na prisão e seguramente que as condições que ele vivia nessa prisão não eram seguramente as melhores, não é? Acho que nenhuma prisão é agradável, mas as prisões de antigamente não tinham as condições, enfim, de higiene, de salubridade que têm as prisões recentes, pelo menos em alguns países, não é? E, portanto, Paulo teria, digamos, a legitimidade, entre aspas, que não tinha, mas vamos falar de um ponto de vista humano, para se fazer vítima e atrair a atenção e o carinho dos crentes para com ele. Mas, em vez de ser ele a querer ser o receptáculo dessas manifestações de carinho e de cortesia cristãs, ele é o emissor. Ou seja, ele escreve para animar os crentes dessas igrejas. Ou seja, ele esquece da sua própria situação em que ele está e parte para ajudar os outros. Amigos, este é um princípio cristão que nunca podemos esquecer. Nós teremos, a nossa maior alegria é quando nós tomamos racionalmente a decisão de dizer, ok, independentemente de como eu esteja, o que é que eu sinta, etc., eu quero ser usado por Deus para ser uma bênção para os outros. E quando nós tomamos essa decisão, queridos, o retorno vem sempre sobre nós, cai sobre nós de uma forma extremamente positiva e abençoadora. Nós somos os principais beneficiários, eu diria. Então, Paulo aqui, ele, portanto, sai de si mesmo e, portanto, reparem, na prisão ele escreve para dar ânimo, para dar conforto àquelas igrejas que ele tinha ajudado a fundar. É verdade que Paulo aparentemente nunca esteve na cidade de Colossos, mas aquele que foi o fundador, isto também vem na lição, da comunidade cristã em Colossos, um tal Epáfras, que vem mencionado, portanto, em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 7. Já agora, muito rapidamente, eu vou ler este texto, porque este texto diz isso mesmo, portanto, que Epáfras foi certamente, portanto, o originador do Evangelho lá na cidade de Colossos. Diz assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Como aprendestes de Epáfras. Aprendeste o quê? O Evangelho. As verdades do Evangelho. E este Epáfras era um deles, porque no capítulo 4 e no versículo 12 desta mesma epístola, Paulo diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, então era um concidadão, era, portanto, um cidadão da mesma cidade de Colossos, a quem Paulo estava a escrever esta epístola. Nós temos aqui na lição de quarta-feira, portanto, a indicação, não possuímos registro de que Paulo tenha alguma vez visitado Colossos, o que de novo nos diz algo a respeito da eficácia da sua estratégia evangelística. Primeiro foi Epáfras, um residente de Colossos, conforme diz o texto que acabei de ler de Colossenses 4:12, que levou o Evangelho àquela cidade, não é? Conforme diz Colossenses 1:7, mas como se converteu ele? Muito provavelmente foi em meados dos anos 50, quando Paulo se encontrava na vizinha Éfeso, e todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, conforme nos é dito em Atos 19:10. Não foi há muito tempo nós estudámos um trimensário sobre a epístola de Paulo aos Efésios, não é? E Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor e, portanto, revelou ser um centro de grande difusão, portanto, do Evangelho. Aliás, como vai ser também a cidade de Filipos, que é mencionada nesta lição, na lição de terça. Então, Epáfras muito provavelmente terá ouvido o Evangelho e se convertido ao Evangelho na cidade de Éfeso, e depois, como ele era originário de Colossos, levou então a mensagem do Evangelho para a sua cidade natal, para a cidade de Colossos. Ou seja, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, portanto, que o Evangelho ia progredindo em reação de cadeia, eu digo assim, não é? Portanto, a mensagem do Evangelho era pregada numa cidade, muitos dessa cidade se convertiam, depois, nessa cidade, como eram cidades cosmopolitas, portanto, tinham muitos estrangeiros a residir nessas cidades e, portanto, eles depois iam para as suas cidades natais e levavam, portanto, o Evangelho para as suas cidades natais.
um pouco do que aconteceu, um pouco ou muito daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes em Jerusalém, onde havia judeus de várias partes do Império Romano, da Antiguidade, e que vieram a Jerusalém porque eram crentes e vinham adorar a Jerusalém, e depois, ao regressarem aos seus países natais, às suas regiões onde moravam, levaram então o Evangelho consigo e, portanto, espalharam. E depois, nessas regiões, aqueles que aceitavam, por sua vez, espalhavam. E era uma reação em cadeia. E foi assim que, como, aliás, o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Colossenses, o Evangelho veio a ser pregado em todo o mundo, logo no primeiro século. Estão a ver? Portanto, é algo que foi a história do cristianismo e tem sido a história do cristianismo, e acredito que a história do cristianismo irá encerrar-se da mesma forma. Pessoas verdadeiramente convertidas que depois não ficam com essas verdades que são fabulosas, que são extraordinárias para si mesmas, mas partilham com outros. E aquelas almas sinceras, ao captarem essas verdades, deixam-se converter pela operação do Espírito Santo nelas e depois, por sua vez, se tornam, portanto, missionários, não é? E assim sucessivamente, não é? Eu acho muito interessante, e foi algo que eu pensei esta semana ao estudar esta lição, a ideia que nós temos do apóstolo Paulo ainda perdura aquela questão da imagem de Saulo, não é? Aquele homem duro, aquele homem que realmente fazia um trabalho completamente contrário àquilo que era a vontade do Senhor. E por guardarmos essa história, parece que nos é difícil compreender um apóstolo Paulo repleto de amor pelas almas, porque o Paulo acaba por virar completamente a sua forma de estar e de ser, e Deus toma conta tão totalmente do seu coração e da sua mente, que este apóstolo Paulo, apesar de ser rigoroso no seu discurso, rigoroso, leal, obediente e sério no seu discurso da palavra que ele tinha a pregar, vinda da parte de Deus, era um homem repleto de amor pelas almas. E repara, quando ele aqui diz em Efésios, Paulo, portanto, prisioneiro de Cristo Jesus, ele acaba até por sublinhar que a prisão que ele mais amava e apreciava não era aquela que os homens lhe estavam a fazer, mas era exatamente o ser prisioneiro de Cristo Jesus. Porquê? Para dizer que ele nunca poderia separar-se daquele a quem ele agora servia, a quem ele obedecia. E ele diz em Efésios 3:1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Repara, o apóstolo Paulo está aqui está a sublinhar que o facto dele se regozijar e ter alegria no tempo presente dele, repara aqui, esta alegria não nasce de uma união com Cristo, não é da ausência de sofrimento, porque ele estava em sofrimento físico, pelo menos, algum era, e de carência de algumas coisas com certeza, porque a prisão não era nenhum palácio, mas ao mesmo tempo, porque há esta união com o Senhor Jesus, ele acaba por dizer: eu sou prisioneiro de Jesus e sou e continuarei a ser todos os dias que Deus quiser, por amor de vós. E agora, quando ele escreve a carta de Filemão, ele acaba por dizer também em Filemão 1, prisioneiro de Cristo ao amado Filemão. Lá está. E há pouco leste um outro versículo, também dizia aos amados. É muito interessante nós vermos esta mudança extraordinária e ao mesmo tempo uma compreensão que nos vem da palavra de Deus, de dizer: aqueles que são obedientes, sérios na palavra e que são zelosos pela palavra, não deixam de ser amorosos. E tanto que a citação que tu há pouquinho leste, quando nós injustamente somos maltratados ou perseguidos, ou que fazem coisas contra nós, como diz aqui Ellen White, diz que cabe-nos prosseguir então na mansidão e na humildade de Cristo. Isso. Então isto quer dizer o quê? Que este amor que nós sentimos pelas pessoas não é uma questão pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? Não nasce em nós naturalmente. O que nasce em nós naturalmente é que se o outro me maltratar, eu maltrato também. Isto é que é natural. Mas este amor que o apóstolo Paulo agora está a sentir e que até permite ser aprisionado injustamente, e ali está, sentindo-se regozijando e alegre, é por amor aos outros. E agora repara, marido, o apóstolo Paulo está a ser uma imagem daquilo que Jesus foi e é para nós. E portanto é isto que acontece na vida de um crente. Quando nós temos o relacionamento com o Senhor Jesus, quando verdadeiramente há esta relação com Deus diariamente, nós não vivemos uns com os outros
na natureza humana. Nós estamos a viver e a interagir uns com os outros numa natureza superior, porque somos participantes de uma natureza divina. Então isto muda completamente. E o apóstolo Paulo aqui, repara, ele até acaba por dizer, como disseste, eu sou embaixador de cadeias. Não é? Que interessante. Um embaixador é sobretudo aquele que acha que tem liberdade para ir para todo lugar, não é? E para ser representado em todo, representar-se em todo lugar. O apóstolo Paulo diz que mesmo nas cadeias que estavam nos seus tornozelos e nos seus punhos, ele é um embaixador de Cristo. É como ele estar a dizer, não é para eu agora estar aprisionado que eu vou deixar de ser filho do Senhor. Eu continuo a ser filho do Senhor, eu continuo a ser um filhinho de Deus que representa o reino de Deus. E isto é tão extraordinário quando ele diz, em Filipenses 1,13, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Portanto, não, mas o que é que se tornou conhecido? Ai, aquele pô, coitadinho, está preso, a sofrer muito. Não é isso que se tornou conhecido. O que se tornou conhecido foi o Evangelho através deste homem que, embora estando em cadeias, não permitiu que as circunstâncias o emudecessem ou o desanimassem, mas ele estava regozijado e prisioneiro em Cristo Jesus. E isto é algo maravilhoso. Extraordinário. Sabes, Milu, eu creio que... pronto, mas aquilo que eu vou dizer também vou temperar, porque eu creio que muitos cristãos, não todos, porque, enfim, esta é uma avaliação pessoal, alguns são mais sensíveis, digamos, aos frutos do caráter de um cristão, e outros são mais sensíveis ao poder da verdade, ok? Mas muitos daqueles que aceitam o cristianismo pela convicção que as verdades do Evangelho provocaram na sua mente, muitas vezes, e eu creio que é uma fase, portanto, vivem, portanto, essa grande emoção que resulta de terem encontrado a verdade, de terem achado a verdade, de terem reconhecido que, afinal de contas, o ensino que lhes tinha sido ministrado era um ensino que não era correto, não era verdadeiro. E, portanto, há um regozijo, e louvado seja Deus por esse regozijo que as pessoas sentem, que é genuíno e que é legítimo, não é? Portanto, regozijarem-se na verdade. No entanto, nós não podemos ficar apenas e só ligados, digamos, a essa fase. Eu diria que é uma fase que nos deve levar para a fase seguinte. E qual é a fase seguinte? É permitir que essa verdade nos transforme a nós. É permitir que essa verdade nos torne as tais pessoas humildes, modestas, simples, que procuramos tratar a todos de forma correta, de forma delicada, de forma amorosa, mesmo quando por vezes as reações não são as melhores para connosco, não é? Então essa que é, digamos, uma verdadeira marca do cristianismo. É claro que a verdade não pode ser escamoteada, não há a menor das menores dúvidas sobre isso, não pode nem deve ser escamoteada, não é? Ou seja, posta de lado. Mas se a verdade ficar apenas pela convicção intelectual, pois bem, então aí, digamos, eu diria que o processo ficou interrompido, o processo não atingiu o seu propósito total, que é a nossa semelhança com Cristo Jesus, não é? E reparem, Cristo Jesus foi um mestre de verdade, ensinou, tudo o que ele ensinou era absolutamente verdadeiro, daí ele dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas para além de ser um mestre verdadeiro, ele foi também um mestre gentil, um mestre dócil, um mestre que sempre tinha uma palavra carinhosa para todas as pessoas, sempre procurava animar todos, infundir-lhes esperança. E qual é a nossa função? É exatamente infundir esperança àqueles que não a têm, não é? Àqueles que se sentem uns miseráveis nesta vida, não é? E esses muitas vezes são aqueles que estão mais próximos de poderem aceitar o Evangelho, porque o Evangelho, como a própria raiz etimológica da palavra Evangelho significa, é uma boa nova para aqueles que estão desesperados, que estão mal na vida, que sentem que a vida não faz mais sentido para eles, e que necessitam desesperadamente de ouvir esta mensagem de esperança, de salvação, de que, apesar da situação onde se encontram, há um Deus, que é um Deus poderoso, santo, perfeito, que os ama e que os quer resgatar, que lhes quer dar um sentido à sua existência, ainda nesta terra, e, por fim, o maior de todos os dons, que é o dom da vida eterna. Isto é que é o Evangelho na sua essência. Não é, é interessante que, vendo nós a vida de Paulo,
esta alegria na vida dele era um ato de fé, não era uma reação emocional, porque se fosse uma reação emocional ele estava acorrentado, mas estava acorrentado só fisicamente, porque a nível espiritual, emocional e psicológico ele era um homem completamente livre e portanto ele estava livre em Cristo Jesus, ele vivia para Jesus e de acordo com a vontade do Senhor. E aqui, por exemplo, na lição de segunda-feira, só uma frase que diz: apesar de Satanás ter lançado tudo o que podia contra Paulo, Paulo sabia que não estava abandonado. Isso. E isto é algo de maravilhoso. Ou seja, muitas das vezes o que o inimigo quer fazer à nossa vida, ao lançar sobre a nossa vida os desafios, as doenças, as dificuldades, os horrores, os dias maus que são lançados muitas das vezes sobre a nossa vida, é para nos fazer crer que o Senhor nos tenha abandonado. Assim como ele quis fazer a Jesus, a dizer que o Pai o tinha abandonado, não é? Isto é uma das maiores tentações que o inimigo faz ao ser humano. Mas aqui está o apóstolo Paulo, forte e seguro, não porque ele olhava para as suas correntes, mas porque apesar de estar acorrentado, o seu espírito estava livre em Cristo Jesus. Isso. E ele sentia a presença, o cuidado de Jesus, que não o tinha abandonado. Mas que tudo aquilo que ele estava a passar, há coisas que nós podemos passar que nós não compreendemos, porque é que temos que as passar, ou alguns amados nossos, porque é que têm que passar. Às vezes vemos pessoas fiéis, muito fiéis ao Senhor, que por vezes passam grandes e extraordinárias tribulações na vida, que nós nos questionamos porquê, não é? Que estão a viver isso, e outros que parece que até zombam do nome de Deus e parecem que estar na maior, não é? E no cimo daquilo que se chama... Aliás, esse foi o problema do salmista Asaf, no Salmo 73. Exatamente. Ele se queixa de que os ímpios prosperavam e ele não. E isto às vezes pode tentar estas circunstâncias abalarem a nossa fé, mas já está aqui um grande exemplo do apóstolo Paulo, que embora na sua vida as circunstâncias fossem as mais desafiadoras, a sua palavra, o seu evangelho, o seu testemunho é maior do que nunca, é mais forte do que nunca. Fantástico. E isto é um grande ensinamento para a nossa vida. Milu, há duas noções aqui que esta lição nos apresenta que eu quero enfatizar, porque ainda não o fizemos. A primeira vem aqui na lição de terça, onde o autor chama a atenção para, digamos, para a estratégia evangelística de Paulo. Paulo era um homem com estas características que acabámos de enunciar, mas ele também tinha um pensamento estratégico. Ele tinha uma estratégia, ou seja, ele não trabalhava a esmo, não é? Como dando murros no ar, usando uma expressão dele. Portanto, diz aqui o autor, e eu concordo plenamente com esta afirmação do autor da nossa lição, que é alguém que eu já conheço, digamos, não conheço pessoalmente, mas já conheço há algum tempo e aprecio muito o ministério dele, que é o Dr. Clinton Wallen. Até somos amigos no Facebook, e ele diz aqui: na sua atividade evangelística, Paulo pensava sempre estrategicamente. Filipos era a principal cidade da Macedónia, como nos é dito em Atos 16:12. Na verdade, era uma das cidades mais honradas do Império Romano, tendo-lhe sido atribuído o estatuto de ius Italicum, uma expressão latina que quer dizer, ou representa a mais alta designação que podia ser atribuída a uma cidade. Ou seja, os seus cidadãos tinham os mesmos privilégios que teriam se a cidade estivesse localizada em Itália. Daí, portanto, ius Italicum, ou seja, é como se fosse uma cidade de Itália, mas não estava localizada na península da Itália, ok? Estava situada, portanto, no território que hoje pertence à Grécia, portanto, era uma cidade grega, não é? E, portanto, era uma cidade onde se deveria falar a língua grega, mas nos é dito aqui, portanto, que a principal língua que era falada na cidade de Filipos do primeiro século era o latim, que era a língua oficial, evidenciado pela predominância de inscrições em latim. Por isso Paulo, em Filipenses 4,15, dirige-se a eles como um nome que soa a latim, os Filipesioi, aparentemente em reconhecimento do seu estatuto romano especial. Ou seja, porque, o que é que estes detalhes podem revelar? Podem revelar, repito, algo da estratégia missionária do apóstolo Paulo, que ele escolhia seletivamente cidades importantes para, a partir daí, fazer, por assim dizer, o seu quartel-general dos esforços evangelísticos numa determinada área, ok?
E então, eram cidades que eram importantes, já há pouco referi a cidade de Éfeso, que foi um grande centro missionário, não é? Foi, digamos, um epicentro do trabalho evangelístico dos primeiros cristãos, e nomeadamente de Paulo e Timóteo. Mas Filipos também foi uma cidade muito importante. Éfeso ficava na chamada província romana da Ásia Menor, que corresponde ao atual território da Turquia, ao passo que Filipos ficava no atual território da Grécia. Portanto, estavam separadas pelo mar Egeu, digamos, estas duas regiões. Então, Filipos era uma cidade importante, e a partir de Filipos, então, que era uma cidade, portanto, onde vinha muita gente pela sua importância, essas pessoas poderiam, ao voltar aos seus territórios nativos, não é, levar então a mensagem das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Estão a ver? Portanto, Paulo, ele pensava de forma inteligente. E o que é que isto nos ensina a nós? Bom, eu creio que pode e deve ensinar uma grande lição. Devemos ser também estratégicos na nossa forma de atuar. Se nós pudermos, portanto, digamos, exercer uma influência em regiões ou com pessoas que possam ser de grande influência, pois bem, é quase assegurado que se fizermos ou seguirmos essa mesma estratégia, pois bem, os nossos resultados serão multiplicados, não é? Porque a partir daí vamos ter, portanto, uma possibilidade de maior crescimento da propagação das ideias do Evangelho, da Palavra de Deus, estão a ver? Então, é uma lição que eu acredito, Milu, que nós devemos, portanto, reter. E aqui na lição de quinta, o autor chama... Já agora, marido, sim, já força, agora, antes de força. passares até para quinta-feira, só dar uma nota também importante em relação a isso que estavas a dizer. É verdade que o apóstolo Paulo demonstrava, e ele intelectualmente era alguém que tinha realmente grande capacidade, e esta visão estratégica que ele tinha realmente de enviar o Evangelho em centros, portanto, posicionados para que depois as pessoas, ao irem para as suas casas, pudessem levar a mesma semente. Isso. Mas, ao mesmo tempo, esta sabedoria vinha-lhe de Deus, e a humildade que ele tinha para com o Senhor era visível, porque repara, aqui logo no início da lição de terça-feira que fizeste referência, diz que recorda este momento em que, na segunda viagem que o missionário do apóstolo Paulo, pouco depois de Timóteo se ter juntado a ele, o Espírito Santo proibiu de continuar a atravessar a Ásia Menor. E o que é que ele vai dizer? Numa visão, aparece a Paulo para dizer que ele deva passar antes a Macedónia para ajudar aqueles que ali estavam. Então, repara, é interessante que esta visão estratégica que ele tinha da parte de Deus era algo extraordinário, mas ao mesmo tempo sempre atento à direção do Espírito. Isso. Porque repara, quando ele estava nesta viagem, não estava na viagem para se divertir e para ir para ali ou para lá para se fazer uma diversão. E não era só para fazer um passeio. E não era para fazer um passeio. Quando ele estava a ir para aquele lugar, ou pensava, ou queria ir para aquele lugar, era para falar da mensagem do Senhor. Mas o Senhor, através do seu Espírito, diz, não, agora para aí não, vai para aquele lugar. Isso. E isto é um grande ensinamento, marido. Não é só porque temos a mensagem do Evangelho que estrategicamente nós possamos pensar, agora vamos para todo lugar e não importa a quem e a que horas. Mas o Senhor, nesta visão estratégica, dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade para nós entendermos o que é que está diante de nós e impressionar-nos para dizer, porque Ele sabe como é que estão os corações das pessoas. Nós não sabemos, Deus sabe. Isso. Para dizer, olha, vai antes para aqui em vez de ir para ali. Isso. Oh Senhor, mas é para pregar o Evangelho. Tudo bem, mas não é hora agora aqui. Aqui é que é hora. E às vezes nós perdemos só por acharmos que temos o Evangelho e não importa dar e bater a quem para realmente impor esse Evangelho. Nós temos é que espalhar o Evangelho, falar do Evangelho, viver o Evangelho no lugar e nos momentos onde Deus nos envia. Ainda bem, Milu, que tu deste essa ênfase que é extremamente importante, porque há pouco, quando eu referi que Paulo tinha uma estratégia missionária, estava subentendido na minha mente, claro, que não foi Paulo, na sua sabedoria, que foi o inventor desta estratégia. Certamente que esta estratégia foi a direção que Deus, através do Espírito Santo, lhe deu à sua mente, lhe fez chegar à sua mente. Paulo reconhece, pela graça de Deus sou o que sou. Isso. Então, aquilo que ele era, aquilo que ele imaginava, aquilo que ele programava, aquilo que ele, portanto, fazia como projeto, era tudo obra do Espírito Santo nele, não é? Portanto, não tínhamos dúvidas sobre isso. Assim como tudo aquilo que nós podemos hoje fazer de bom, é uma obra do Espírito Santo em nós, amigos. Não tenho a mínima das mínimas ilusões sobre isso.
E é importante que nós tenhamos isto em mente, porque se não tivermos isto em mente, o que é que vai acontecer? Vamos facilmente deixar-nos, digamos, ensoberbecer com vaidade, com orgulho, quando nós não temos em nós mesmos nenhum mérito, nenhum mesmo. Todo o mérito é do Senhor, não é? E, portanto, é Ele que nos dá a visão estratégica, nos dá o ânimo, a coragem, tudo. Tudo vem dele. A fé, a graça, enfim. O arrependimento é dom de Deus. Paulo diz isso em Romanos 2,4. Ou seja, tudo é a operação de Deus em nós. E, portanto, Paulo tinha esta visão, que era a visão que Deus lhe tinha colocado, não é? Agora, isto não deixa de ser, volto a dizer, portanto, uma lição para nós hoje, que nos devemos deixar guiar pelo Espírito. Aliás, Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é o verdadeiro filho de Deus? É aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus conduz aquele que se deixa conduzir, não é? Para lhe dizer, olha, agora é aqui, agora é ali, agora falas a esta pessoa, agora não falas com esta, porque só Deus conhece os corações e sabe quais são os corações que estão preparados. E não convém nós semearmos em qualquer coração, porque há corações que ainda não estão preparados para receber a semente. E só depois de uma operação prévia do Espírito Santo é que eventualmente esses corações podem estar receptivos à influência do Evangelho. Portanto, como eu gosto de dizer, as pessoas não são robôs, não são máquinas. Nós carregamos num botão e pronto, ela começa a funcionar. Não. As pessoas, portanto, são seres muito complexos e que, portanto, necessitam de um coração aberto, um coração trabalhado previamente pelo Espírito Santo, e então só depois é que estão abertas à recepção da semente do Evangelho. Portanto, nós temos que ter o discernimento, que, volto a dizer, só o Espírito Santo nos pode dar, para saber onde semear e quando semear e com quem semear. Okay. É verdade. Mais uma vez sublinhando este aspecto do amor do apóstolo Paulo por todos aqueles a quem ele, servia por amor a Jesus, com certeza. É-nos recordado aqui aquele pedido que ele faz na carta a Filemão, que ele possa receber o Onésimo, aquele Onésimo que era alguém que, por função, estava submisso a outrem, não é? Portanto, era chamado um escravo. Onésimo era servo de Filemão. Exatamente. E fugiu. E fugiu. E quando ele foge, o apóstolo Paulo intercede por ele, para dizer que ele deva ser recebido não como um escravo, portanto agora o status pelo qual ele queria que ele pudesse ser recebido, não como um escravo, antes e acima de tudo, como um irmão caríssimo. Já agora, Milo, se me permites, deixa-me só dar aqui uma interpretação minha. Bom, do estudo que eu fiz da epístola de Paulo, portanto, a Filemão, aquilo que eu concluo é que foi graças a essa fuga que Filemão, ou melhor, que Onésimo, Filemão, portanto, era o senhor, Onésimo era o servo, portanto, Onésimo fugiu, não é, de casa do seu senhor, se calhar não estava contente, não é? E foi durante essa fuga que ele, digamos, conheceu o Evangelho. Ao conhecer o Evangelho, ele tornou-se uma nova pessoa. Curiosamente, Filemão também vai, digamos, ser, confrontado com o Evangelho. Ou seja, dá-se uma conversão no Senhor e dá-se uma conversão no servo, não é? E então, o que é que Paulo agora procura fazer? Procura criar uma reconciliação entre duas pessoas que se tinham afastado, não é? Que se tinham dividido, não é? E Paulo agora apela ao Senhor, a Filemão, dizendo, olha, e eu gosto muito aqui, por exemplo, destas frases, como por exemplo, tu já referiste, Paulo, ao amado Filemão, nosso cooperador, ok? E ele diz, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Portanto, agora este Filemão era uma nova pessoa em Cristo Jesus, e depois, mais tarde, ele diz, versículo 9, todavia peço antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço pelo meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Gerei nas minhas prisões. Então, o que é que Paulo faz aqui? Isto é fabuloso e é lindo. Paulo não diz que Cristo nos deu o ministério da reconciliação, então Paulo aqui está a ser um agente divino para reconciliar duas pessoas que se tinham dividido, se tinham provavelmente zangado uma com a outra, mas que cada uma individualmente tinha aceito Jesus Cristo como seu Salvador, e agora são ambos novas criaturas em Cristo Jesus, mas ainda havia aquele passado por resolver, e Paulo agora, digamos, vai ser
vai usar aqui o seu ministério da reconciliação para que estas duas pessoas se possam reconciliar. Que exemplo para nós, queridos. Quando nós vemos que alguém é tocado pelo poder do Evangelho e outra pessoa também, aquelas duas pessoas antes eram inimigas ou tinham sido inimigas ou houve uma inimizade entre elas que as fez afastar, pois bem, o Evangelho pode novamente juntar essas pessoas. E aconteceu aqui e eu acredito que o resultado foi extraordinário. Sem dúvida. E quando, aliás, a reconciliação só é possível quando o Espírito de Deus habita nos corações. Sem dúvida. E, portanto, este pedido ter sido feito antes da conversão não seria possível. Mas aqui está Paulo encorajado, animado, regozijando-se e alegre a fazer um pedido de reconciliação, porque ele sabia que em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis. E o passado é superável e o perdão é real num coração convertido. E repara numa frase que ele apresenta aqui na sua epístola a Filemon, que é uma epístola muito pequenina, só tem um capítulo, e um capítulo que não é muito longo. No versículo 21 ele diz: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ou por outras palavras, mais do que eu te peço. Então, reparem, queridos, sabem o que é que isto nos ensina? Que quando alguém é tocado pelo poder do Evangelho, nós não devemos ser... Como é que eu hei de usar a expressão? Nós não devemos ser sovinas, digamos, nas expectativas que temos dessas pessoas. Nós devemos pensar o melhor dessas pessoas. Porquê? Porque sabemos que agora o Espírito Santo está a operar no coração daquela pessoa. Então não devemos esperar pouco. E Paulo aqui, ele não tem receio de fazer, digamos, uma aposta, e uma grande aposta, dizendo: eu acredito que tu ainda vais fazer mais do que aquilo que eu te estou a dizer ou a pedir. Ok? Então isto mostra a confiança que Paulo depositava neste seu irmão, neste seu novo irmão em Cristo. E queridos, isto é uma lição para nós. Nós devemos dar confiança, inspirar confiança aos novos conversos em Cristo Jesus. Não vê-los como eles eram antes da sua conversão, não é? Mas vê-los agora como pessoas com um enorme potencial. E porquê que têm um enorme potencial? Porque agora o Espírito de Deus age no coração dessas pessoas. Então, quando Deus age, Ele pode fazer por nós muito mais do que nós imaginamos, isso, conforme Paulo diz noutra epístola. Então, reparem, não olhemos, como às vezes, infelizmente, existe esta tendência, não olhemos para aquilo que a pessoa foi, porque se olharmos para aquilo que a pessoa foi, bom, então aí não apostamos nada, não vamos colocar nenhuma confiança na pessoa, nenhuma mesmo, porque essa pessoa não merece. Agora, se nós confiarmos no poder extraordinário que o Espírito Santo está a fazer nessa nova criatura em Cristo Jesus, queridos, aí nós podemos esperar tudo, e Paulo esperava. Eu acho que isto é fabuloso, absolutamente. Sem dúvida. O tempo passa muito rapidamente e eu gostava de ler a última citação que vem aqui na lição de sexta-feira. Mas, Bilu, desculpa, eu ainda tinha dito que tinha aqui uma noção na lição de quinta, não é? Sim, depois força. Interrompeste-me bem. Ok. Foi o seguinte: Paulo não usava apenas uma estratégia para criar igrejas, mas usava, eu diria, uma estratégia semelhante para manter as igrejas. E como é que Paulo mantinha as igrejas? Ele procurava treinar colaboradores, como foi o caso de Timóteo e de Epáfras, para providenciar a liderança de igrejas locais, e isto era uma prioridade para Paulo e aumentava os seus esforços evangelísticos. Ou seja, Paulo criava, sim, através dos seus esforços evangelísticos iniciais, mas depois das igrejas surgirem como resultado desse evangelismo inicial, Paulo agora treinava líderes para manter essas congregações locais. O que é que Jesus fez no seu ministério terreno? Então, ele não preparou líderes. Os seus 12 apóstolos que ele escolheu não eram precisamente para que eles pudessem, portanto, dar continuidade ao trabalho que ele tinha iniciado, não é? Então, este é o modelo cristão por excelência, não é? Foi este o modelo que Paulo seguiu. Aliás, já no início da história da Igreja Cristã Primitiva, e aqui nos é referido, portanto, aconteceu, portanto, que foram escolhidos, por exemplo, os diáconos, em Atos 6, para providenciarem, portanto, o conforto para as igrejas. E, portanto, está aqui escrito, muito antes de Paulo escrever àquelas igrejas, os apóstolos já tinham começado a instalar oficiais para a igreja em Jerusalém, Atos 6, 1-6, que deveria, e agora diz-nos aqui Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, cito, deveria servir como modelo para a organização das igrejas em todos os outros lugares em que mensageiros da verdade convertessem pessoas ao Evangelho. Então foi este modelo que Paulo seguiu, e seguiu escrupulosamente, foi este modelo que os pioneiros adventistas, ou os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguiram também,
E é o modelo que ainda hoje continua a ser válido. Portanto, o modelo de ter pessoas formadas e curiosamente aqui há uma indicação muito preciosa, que em Colossenses 1:2 fala dos irmãos fiéis em Cristo. E aqui o autor chama a atenção, para mim até foi uma novidade, não conhecia este pormenor, quando o Novo Testamento fala em irmãos fiéis, isso significa que eles têm um ministério específico na igreja. E há aqui 3 textos bíblicos, Efésios 6:21, Colossenses 4:7 e 1 Pedro 5:12, que indicam isso mesmo. Então, eram escolhidas pessoas fiéis, como eram fiéis os primeiros 7 diáconos da igreja cristã primitiva, e essas pessoas então eram responsáveis por alimentar espiritualmente essas congregações que Paulo tinha criado através dos seus esforços evangelísticos. Então, Paulo era estratégico na forma de evangelizar e depois era estratégico na forma de alimentar as comunidades que tinham surgido. Volto a dizer, tudo isso era por inspiração do Espírito Santo, mas temos aqui um modelo perfeito para a manutenção da igreja ainda nos nossos dias. Sem dúvida. A última citação que eu gostava de referir aqui na lição de sexta-feira: para toda a alma que está a crescer em Cristo, haverá tempos de luta séria e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados em opor-se ao caminho do progresso. Mas, quando olhamos para a cruz de Cristo, em busca de graça, não podemos falhar. Ora bem. A promessa do Redentor é: nunca te deixarei, nem te desampararei, eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos séculos. Amém. Portanto, compreender a palavra do Senhor Jesus não é sermos ignorantes em relação às dificuldades e aos desafios. Nós sabemos que eles haverão. Aliás, o apóstolo, no livro de Atos, quando o Senhor estava a falar com Ananias, a dizer que deveria de ter com o Saulo, não era? O Saulo, e ele dizia, o próprio Senhor Deus estava a dizer a Ananias que ele era, o apóstolo Paulo ia ser um vaso escolhido para ele, e dizia: pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso. Ou seja, o início do ministério deste homem no passado está logo, a advertência, o aviso logo no início, antes do contrato, digamos assim, é que vais sofrer muito por amor do meu nome. E eu não engana ninguém. Era o que eu ia dizer. Eu não sei quem é que aceitaria esse desafio ou essa missão. Mas, queridos, quando o Senhor nos chama para realmente nos alistarmos neste exército, não é para dizer que não haverão lutas, nem dores, nem sofrimentos. Elas são reais e são realmente aquilo que nós temos nesta vida, mas há uma certeza, é que o Senhor venceu e com Ele nós venceremos. Amém. Também. E este regozijo e esta alegria que o apóstolo Paulo vivia era exatamente porque havia este relacionamento com o Senhor. E quando há este relacionamento com Deus, apesar dos desafios e das dificuldades, nós prosseguimos, nós nos mantemos na caminhada, nós limpamos as lágrimas, nós levantamos outra vez e prosseguimos adiante com a mão no Senhor. Amém. E que Deus realmente nos abençoe e nos dê este ânimo e esta coragem que vem de Deus. Muito bem, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós estamos muito, muito gratos, Senhor, porque Tu nos deixaste a Tua palavra, Senhor, com um registro fiel, fidedigno, daquilo que aconteceu no passado ao nosso povo, ao Teu povo. Ó bom Pai, muito obrigado por estas lições extraordinárias, por estas lições que Tu, através dos Teus santos apóstolos e profetas, nos deixaste, mas também pela sua vivência. E, Senhor, graças Te damos, Senhor, pela vida deste Teu servo fiel, do apóstolo Paulo. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu nos dês a mesma graça, Senhor, que deste a ele. Que nos dês também, Senhor, esta fidelidade, Senhor, de estarmos do Teu lado, de sermos Teus, de sermos fiéis, Senhor, aos Teus ensinos, de sermos fiéis à Tua missão, e que Tu nos ajudes, Senhor, para que, independentemente das circunstâncias que possamos viver, e sabemos, porque Tu não nos mentiste, que haveremos de passar por tribulações, por dificuldades, que mesmo assim, Senhor, Tu nos dês, Senhor, a graça de prosseguirmos, de perseverarmos até ao fim, para que assim possamos ter a certeza plena da salvação. Porque Amém. Tu disseste que todo aquele que perseverar até ao fim, esse e só esse será salvo. Amém. Senhor, fica pois connosco, guarda-nos e protege-nos, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Agradecemos uma vez mais a vossa atenção, o vosso cuidado. Mais uma vez desculpamos por o ligeiro atraso de um pouco mais de um dia nesta nova lição, mas prometemos
sempre possível manter a lição a tempo, e o tempo é sempre às 14 horas de cada sábado, a lição fica disponível no YouTube. Essa é a norma que nós queremos sempre seguir. Às vezes podemos falhar, como foi o caso hoje, mas agradecemos a vossa compreensão desde já. Uma boa semana para vós e até para a semana, se Deus quiser. E mais até para a semana, até para o ano, Isso. se Deus quiser, na graça de Deus. É isso. Um abraço.